Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Judas, capítulo único. Vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Bem, os irmãos já deu para perceber como que Judas ele tem um olhar muito grave, né? Quando o assunto é não crer no Evangelho, não crer em Deus, quando o assunto é a apostasia, é a rebelião, e quando o assunto, então, é a completa rejeição de Cristo, né? do eterno. Ele sempre tocando com muita ênfase na questão do juízo. Ele aponta 3 exemplos de juízos. O exemplo da nação de Israel, que tendo saído do Egito, ou que sejam os hebreus, tendo saído do Egito porque não creram, foram destruídos. Ele cita os anjos que se rebelaram contra Deus, e porque se rebelaram, abandonando o seu estado original, o seu domicílio, Deus os tem guardado em algemas eternas para o juízo do grande dia. E no versículo 7 chegamos ao 3º exemplo de que vamos tratar hoje, que fala sobre Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que em razão de eles terem chegado ao nível máximo, não somente de não crer, mas sobretudo de abandono e de resistência à vontade de Deus, chegaram então ao sofrimento, ou melhor, chegaram a receber o juízo da destruição dessas cidades que pegaram, elas desapareceram porque foram queimadas, né? E esse exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, ficou como exemplo da punição eterna, do fogo eterno. Então, ao chegarmos nesse 3º exemplo, eu quero que os irmãos coloquem em ordem os 3 exemplos, né? O primeiro, dos hebreus, é porque não creram. Esse é o primeiro nível, não crer. Quando nós estudamos, por exemplo, a questão da queda, o problema do pecado, nós entendemos lá por Gênesis, capítulos 3 a 11, que o pecado ele tem níveis. A queda do homem, ela não acontece de uma só vez, ela acontece progressivamente e passa pelo menos por 3 níveis. Nós temos ali em Gênesis 3 nomes que representam 3 níveis da queda, 3 níveis do pecado, até chegar à última consequência. Seria Adão, aquele que foi iludido, foi enganado, e então ele duvida da palavra de Deus e passa a acreditar na voz da serpente. Esse é o primeiro estágio da queda. É um estágio ainda que tem recuperação, ainda tem os meios de trazer tal pessoa de volta. Mas aí segue o próximo passo, que é o passo de Caim. Caim representa aqueles que não somente duvidaram da palavra de Deus, crendo na palavra da serpente, como que agora diz que Caim afastou-se da presença de Deus, ele se retira da presença de Deus e vai morar numa terra distante. É quando a pessoa, então, ela decide viver por si só. Ela não somente descrê ou deixa de crer, mas ela abandona agora o Senhor, chegando então ao próximo passo, que seria Nirode, capítulos 10 e 11 de Gênesis, que fala então da rebelião contra o Criador. Então nós temos a ilusão, nós temos a consciência da queda e o abandono de Deus, e agora nós temos não somente um homem que foi iludido em Nirode, não somente alguém que se afastou da presença de Deus, mas agora alguém que resiste frontalmente a Deus. Então são 3 níveis. Esse último estágio do pecado, esse último estágio da queda, é um estágio irremediável, né? Ou seja, ele não tem como trazer essa pessoa de volta a Deus. Ou seja, é como que ela tivesse entrado por um caminho de morte, e o Senhor então avisando aquela pessoa, ou aquela nação, ou aquele povo,
do trágico caminho que eles estavam andando, e eles continuaram até chegar numa condição em que não há retorno. Mas é importante que sempre que nós falamos sobre o pecado e sobre os juízos consequentes do pecado, nos lembremos de duas coisas. Primeiro, este que não consegue mais voltar, chegou ao estágio de rebelião, vamos falar muito disso hoje, ele não pode voltar, não porque a graça de Deus se esgotou, não porque a graça de Deus acabou, não porque Deus agora ficou incapaz de salvar tal ou qual pessoa. Isso porque há no meio do cristianismo, sobretudo no movimento cristão evangélico, uma ideia de que Deus vai dando chance para o indivíduo até que chega um ponto que a paciência de Deus se esgota, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, no sentido de que, como eles até usam aquela expressão, né? Os pecados chegam até nas narinas de Deus, e se Deus não destruir aquela pessoa, quem vai morrer é Deus sufocado nos pecados dele. Então, para Deus não morrer, Deus mata o desgraçado, que aí resolve o problema. É aquela mesma ideia que dizem: a porta da graça vai se fechar. Lembra dessa ideia? De todo modo, a Escritura declara alto e bom som que Deus é amor. E Deus sendo amor, o amor ele é todo perdão, sempre perdão. As mãos de Deus nunca se encolhem para deixar de abençoar, elas estão sempre estendidas para abençoar. Ou seja, a graça de Deus, que é o próprio Deus, é inesgotável, porque Deus é inesgotável. Agora, ao indivíduo que chega ao terceiro estágio de queda, ele não pode retornar, porque ele próprio não tem a condição em si mesmo de retornar. Alguém diria assim: mas por que Deus não traz? Ora, porque Deus deu ao homem esse dom da vontade e da liberdade de querer ou não querer. Os irmãos acham que se dependesse de Deus, exclusivamente de Deus, o mundo estaria na condição em que ele se encontra? Pense comigo. Eu sei que tem aqueles que acreditam nisso, aqueles que acreditam nessa hipótese, né, de que tudo depende única e exclusivamente de Deus, e porque eles têm que sustentar isso até o fim, eles acabam tendo que conferir a Deus o mal, a desgraça, a miséria, não é? Ou seja, o mundo está como está porque Deus quer que esteja, faz parte do plano dele. Aí alguém que começa a pensar nessa situação, pensa: poxa, mas se esse é o plano de Deus, ele não tinha um plano melhor para fazer? Tem que matar tanta gente para ele poder alcançar o propósito dele? Tantas pessoas serem estupradas, serem dilaceradas, serem espancadas, famílias destruídas, o sangue correndo na praça, para que ele cumpra a vontade dele? Como é que nós podemos justificar a bondade, a misericórdia, a clemência de Deus diante do mundo em tanta miséria? Então, o fato é que Deus deu ao homem esse direito de que ele escolha os seus caminhos, se o serve ou se não serve. Até porque a questão do servir a Deus é uma questão que passa necessariamente pelo nosso coração, pela nossa vontade, de modo que nós somos convidados e chamados por Deus para amá-lo, servir a Ele por amor, servir a Ele. Alguém pode falar: pastor, mas e tem um aspecto da eleição de Deus? É verdade, esse é um aspecto. Não podemos pegar o aspecto da eleição e aplicar como se fosse uma regra geral. A eleição é que é a regra, ou seja, a eleição é um propósito específico que Deus tem com um grupo limitado de pessoas do Antigo e Novo Testamento, que visa fazer destes eleitos a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Então, para esse propósito específico, o Senhor tem uma graça especial, e essa graça especial, portanto, acaba trabalhando de maneira tão eficaz na alma e na mente dos eleitos, que estes finalmente alcançarão o supremo propósito de Deus. Mas tratando-se da humanidade como um todo, é aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que Deus se revelou a todos os homens, ele se deu a conhecer, e todos os homens, portanto, não têm desculpa diante da revelação de Deus. E para toda a revelação divina, certamente existe uma porção de graça, ainda que seja graça comum, para que os homens então possam crer em Deus e serem salvos. Mas de todo modo, devemos entender que aqueles que não conseguem retornar,
chegaram ao último estágio da queda, que é um estágio irremediável, em que não há meios de salvação para tal pessoa, a impossibilidade não está em Deus, saibam, está no próprio homem. Quem é que diz isso? Quem é que afirma isso? Onde na Escritura podemos encontrar essa declaração? Está em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4, quando o escritor aos Hebreus diz: é impossível, pois, que aqueles que caíram, tendo estes ouvido a palavra, provado a verdade, provado os mistérios, do reino de Deus, os milagres, os prodígios, tendo eles se alimentado da palavra e caíram, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Veja que não é impossível que Deus os perdoe, é impossível renová-los ao arrependimento. Toda ação a favor destes é insuficiente para que este coração se quebrante e se volte, portanto, para Deus. Esse é o primeiro ponto que devemos considerar. O segundo é que porque tais pessoas resistem a Deus até o fim, chegando a esse último estágio, fatalmente eles sofrerão o juízo divino. E esse juízo divino é sempre um juízo passivo, como já demonstramos aqui nas aulas, nos estudos anteriores desta mesma epístola. Os irmãos poderão assistir, quem não viu ainda, vão lá, assistam, nós demos toda a fundamentação, demos as bases, para os irmãos poderem terem um coração tranquilo. E isso nos traz paz, porque nós entendemos, a partir de então, dessa visão, dessa perspectiva, que Deus, Ele é bom toda a vida, que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é pura bondade, é puro amor, não um amor omisso quanto à justiça, porque sendo Ele amor, e tendo todo o poder para impedir que alguém sofra o juízo, eu falava que essa perspectiva acerca de Deus, do seu juízo, sendo passivo, e de que a impossibilidade está no próprio homem e não em Deus, isso nos traz muita paz, por nós compreendermos que Deus, Ele é sempre bom, a bondade de Deus dura para sempre. Nós somos salvos e protegidos, sobretudo, de desenvolvermos uma ideia que faz uma deformação da imagem de Deus. Isso porque nós entendemos que, a despeito de que a Bíblia tenha 66 livros, nós sabemos que a Bíblia cristã, a Bíblia da igreja, a Bíblia de Jesus Cristo, colocando nesses termos, é o Novo Testamento, porque é a pessoa de Cristo que revela a pessoa do Pai. Ou seja, nada pode manifestar ou expressar com exatidão aquilo que Deus é, senão o seu próprio Filho. Então, isso nós temos que ter muita clareza, que Deus se revela na face do seu Filho. Por isso que quando Cristo veio, Ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Ele diz: eu e o Pai somos um, no mesmo propósito, no mesmo sentido, no mesmo espírito. Quando Ele pergunta para Tiago e João, de que espírito vocês são? Quando eles queriam derramar fogo e destruir aquela aldeia de samaritanos. Então é preciso que nós olhemos, portanto, sempre nessa perspectiva, quando falamos sobre os juízos de Deus. E hoje nós chegamos então no terceiro exemplo, que é Sodoma e Gomorra. Leia comigo o versículo 7 novamente. Versículo 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Esse é o terceiro exemplo, Primeiro foi os hebreus, como diz, aqueles que não creram. Este fala daquele primeiro estágio de queda, quando fala que Adão caiu por não crer na palavra de Deus. O segundo fala sobre os anjos, falamos sobre na semana passada sobre eles, os anjos que se rebelaram. E aqui dá um salto porque fala diretamente sobre a rebelião, lá em Gênesis, apontado em Nirode. Aqui não passa por Caim. E quando eu falo então de Sodoma e Gomorra, eu tenho certeza que o escritor de Judas, ele quis ressaltar com esse terceiro exemplo a consequência da degradação, a consequência final de toda rebelião. Isso porque Sodoma e Gomorra, eles chegaram ao nível de completa apostasia, a ponto de chegarem a ser uma nação totalmente degenerada.
uma nação que chegou a uma condição de terem, como diz aquela na linguagem de Salmo de número 2, os laços rompidos. Para nós podermos entender essa questão de Sodoma e Gomorra, quero apresentar para os irmãos, quero lembrar os irmãos de Romanos capítulo 1, nós podemos entender o que aconteceu de fato e de verdade com Sodoma e Gomorra. Abra rapidamente lá em Romanos. Podem deixar marcado aí o livro de Judas, tá, queridos? Bem, aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, vou passar por alto, que nós já falamos muito sobre esse texto. No versículo 1, versículo 18, Paulo fala sobre a ira de Deus. Está aí na sua Bíblia? A ira de Deus. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, fica muito claro para nós que Paulo está falando sobre a manifestação da ira de Deus. Ou seja, ele está falando que Deus manifesta, portanto, no tempo presente, a sua ira. E essa ira se manifesta, como diz os versículos seguintes, porque tendo Deus se revelado aos homens, eles chegaram a negar completamente a Deus, não somente não crendo, mas se rebelando a tal ponto de fazerem parecer os seus deuses, fazendo deuses à imagem de homens, de animais, não rendendo a Deus a graça devida, não lhe dando a glória devida. Os homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em imagem de seres corruptíveis. E o 24 diz, por isso, ou seja, por esta razão. Quais razões? Então nós temos que ler da seguinte maneira: a ira de Deus se manifesta por isso. Para você entender quando é que a ira de Deus se manifesta. Então ela se manifesta quando Deus se revela aos homens, seja na revelação mais rudimentar, aqui diz que é por meio das coisas que foram criadas, e tendo Deus se revelado, ainda assim os homens se rebelaram contra ele. Então, quando os homens têm acesso à verdade, a verdade é o próprio Deus, eles renegam a verdade, eles não desejam pela verdade, eles então detêm a verdade pela injustiça, isso é uma forma consciente, eles não desejam por Deus, por isso a ira de Deus se manifesta. Agora, como ela se manifesta? Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja que o texto é claro, que Deus, num dado momento, é como que ele tivesse assim, olha, eu estou aqui mantendo vocês num certo nível de queda, porque eu quero resgatar vocês, e para que eu possa resgatá-los, eu então me manifesto a vocês. Deus se dá a conhecer, ele usa de todos os meios e de vários meios para alcançar o homem. Nenhum homem poderá dizer que se perdeu porque não conheceu a Deus, porque Deus vai pedir de cada um na medida que Deus se revelou àquela pessoa. Por isso no versículo 20 ou 21, no final do 20 diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Então quando Deus então diz assim, estou mantendo vocês com esses laços, com essas algemas, para que vocês se mantenham no nível suportável de degradação. Mas quando esse homem chega ao limite da rejeição à verdade, é como que dissesse assim, olha, Deus, eu já sei, já ouvi, já compreendi, mas não desejo. Então Deus fala assim, então, nesse momento, eu entrego vocês. Entregar a quem? A concupiscência do seu próprio coração. Ou seja, todos os homens, eles têm uma capacidade interior de consciência e de coração de chegar à desgraça final da sua existência. Qualquer um de nós, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano pode chegar ao nível, tem a capacidade de cometer os mais vis pecados. Nunca pense você, quando você vê alguém cometendo um pecado, certa gravidade, você nunca se sinta santo ou melhor do que o outro, dizendo, olha que cara mais sem futuro, que pessoa mais desgraçada, como é que essa pessoa é capaz de fazer isso? Todos os homens são capazes de qualquer coisa, desde que você resista à verdade. Na medida que o homem vai resistindo à verdade de Deus,
ele vai então se conhecendo, e as trevas do coração vão se manifestando mais e mais, e pouco a pouco os laços e as algemas vão sendo rompidas, as algemas vão sendo quebradas, os laços vão sendo desfeitos, de modo que o homem vai cada vez se distanciando mais e mais de Deus, até chegar a um estágio pleno de degradação. E Paulo diz, portanto, aqui em Romanos capítulo 1, do 18 em diante, que a ira de Deus, aqui, nessa circunstância, veja que ele está falando para os romanos, dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Está falando para os romanos, e os romanos estavam experimentando, enquanto nação, exatamente essa situação. Versículo 24: homens que foram entregues à imundície, pelas concupiscências do próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. O que Paulo está dizendo aqui? Infelizmente, muitos pastores, alguns pregadores, por não conhecerem a Escritura como um todo, sobretudo por não conhecerem o contexto histórico, por não estudarem a história da Grécia Antiga, da Roma Antiga, por desconhecer esses aspectos históricos e culturais, eles, quando leem esse texto, eles pensam que o texto estaria se referindo à homossexualidade, não é? Porque é dito, versículo 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Então alguém fala, mas pastor, está aqui, para mim está muito claro. A mulher deixou suas relações naturais, e os homens semelhantemente, se inflamando mutuamente, homens com homens, mulheres com mulheres. Ocorre que Paulo está dizendo aqui não de um grupo dentro de uma sociedade específica. Está falando de toda uma nação que chegou a um nível cultural de degradação, né? Chegou a um nível de depravação, quando se perde completamente a noção entre a distinção macho e fêmea, homem e mulher. Quando se insere na cultura, na consciência e na mente, essas relações como sendo, por exemplo, questões culturais, é uma questão cultural. Todos participam, todos se envolvem. Quem já ouviu falar, por exemplo, de pederastia? Aqui. Essa palavra bem conhecida. Muitos falam assim, pederastia deve ser a relação homoafetiva, homossexual. Não, calma, pederastia falava-se de uma relação entre um pedagogo grego e uma criança. Porque os gregos, presta atenção, eles entendiam que a questão da formação do homem, a formação intelectual, passava pelo coração. Daí vem a palavra que nós devemos aprender as coisas de cor. Já ouviu falar de cor? De cor é de córdia, de coração. Ou seja, se aquele ensinamento não passar pelo seu afeto, pelo seu coração, não haverá uma formação intelectual de fato e de verdade. E eles estão certos nesse sentido, de que se não tiver afeição pelo ensino, não se aprende. Você pode pegar uma criança, por exemplo, e obrigá-la a ficar com o livro o dia todo. Você pode obrigá-la a ir para a escola, pode bater, pode fazer o que você quiser. Mas se ela não compreender, não se voltar e não gostar, ela dificilmente vai absorver os ensinamentos. Por isso que nossa educação no Brasil é tão deficiente, né? Isso porque nós temos pouca consciência sobre a importância da educação. Mas os gregos, vendo essa importância da afetividade, da afeição, quanto aos estudos, quanto à formação do homem, eles entendiam que o professor, o pedagogo, deveria manter relações sexuais com a criança. Já imaginaram isso? E eles, portanto, desenvolviam afetivamente essa relação. Esse pedagogo que tinha tais relações com o seu aluno era o pederasta. Se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre o assunto, leiam um livro de Platão chamado O Banquete.
Nesse livro você vai encontrar vários discursos que passam por esse entendimento grego. Agora, para uma nação chegar a tal concepção, eles devem ter chegado a um nível de degradação muito grande. Nós não estamos aqui aprovando esse procedimento, eu estou contextualizando quando Paulo está dizendo que uma nação chega a ponto de se inflamarem mutuamente. Quando uma nação, a exemplo dos gregos e dos romanos, que entendia que todo varão, homem, antes de se casar com a sua esposa, deveria ter pelo menos uma relação homossexual. Então veja que não era uma questão de homoafetividade, era uma questão de degradação, é uma questão de deturpação daquilo que Deus fez. Ou seja, é tudo aquilo que vai contra a natureza. E para entender essa expressão contra a natureza, eu não tenho como me delongar, que eu entraria aqui num tema não somente muito polêmico, mas não teríamos tempo de concluir, mas só você olhar para a sua natureza, né? Para você. Eu não posso olhar para a natureza da Silvia e dizer o que tem que ser. É ela que tem a natureza e ela sabe, portanto, o que está de acordo com a sua própria natureza. Então, eu, Alexandre, tenho uma natureza, certo? Eu sei quem eu sou na minha natureza interior e, portanto, eu não posso proceder nesse sentido de relações sexuais contrário à minha própria natureza. Perfeito? Então, ocorre que quando uma nação chega ao abandono total do Criador, Deus então é como que ele fala assim: então eu entrego vocês para que vocês possam ir segundo a natureza pecaminosa, ou que seja segundo toda a ilusão, toda treva que há na consciência e no coração. Quando isso acontece, toda sorte de perversidade acontece. Mas nós estamos aonde? Não, aí não. No mundo todos nós estamos, na terra. Agora, quando fala lá fora, quer dizer fora da igreja? Não, bobagem, o mundão está dentro das igrejas. O mundão está na igreja, essa condição está na igreja, não é fora da igreja. Agora, quando fala igreja, no sentido institucional, isso aí você pode esquecer que a coisa está feia, muito feia. Não está boa, não. Quanto mais a pessoa fala em santidade, mais eu tenho medo. Eu prefiro falar que eu preciso da graça de Deus, do perdão de Deus, do que começar. Enfim, mas eu entendi o que você falou. Você quer dizer que os tempos que nós vivemos, ele tem essa marca. Misericórdia. Não, mas é isso mesmo. Os tempos em que nós vivemos são tempos muito difíceis. Só que nós não chegamos no nível ainda a que devemos chegar. Nós estamos caminhando para o que a Escritura chama de apostasia. Esse tempo da apostasia é um tempo assim, deste modo. Hoje nós vemos essas coisas acontecerem, esse rompimento de paradigmas, esse ir de encontro à própria natureza. Hoje nós vemos isso muito pontualmente, uma experiência aqui, outra ali, mas nós vamos chegar num tempo de apostasia grande, nós vamos ver esse tempo chegar. Ou seja, se nós estivermos por aqui ainda, né? Mas não está longe não, certo? Bem, de todo modo, quando então uma nação, um povo, a humanidade chega num certo nível de degradação, Deus entrega tais pessoas. Aí acontece o rompimento no coração do dever, o rompimento do temor, da moral, da ética, daquilo que é natural, e o homem passa a, como diz aqui em Romanos capítulo 1, olha para você ver, versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, o que acontece? Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Essa é a condição a que chega uma pessoa, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É um estágio de loucura. É aquilo que, salvo engano, Tiago, na sua epístola, vai chamar de alguém que, não tendo o espírito, ele tem um coração animalesco. É quando aquilo, a imagem de Deus no homem, né? A imagem de Deus dentro do homem, que é o senso de justiça, de bondade, de amor, de família, todos esses conceitos que não são, na verdade, dogmas, mas são, na verdade, como eu posso colocar, são valores, né? Valores que todos os homens, em todos os lugares têm,
e toda e qualquer religião deveria ter, esses valores vão se perdendo pouco a pouco, vão desaparecendo. Isso aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Por isso, volte agora lá no texto de Judas, versículo 6, ou versículo 7, diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ou seja, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Alguém diz, Sodoma e Gomorra foi o problema da homossexualidade. Por isso, inclusive, alguém vai dizer que a Bíblia fala sobre os sodomitas. Mas, novamente, eu quero corrigir. Ora, o que é um sodomita? Não é alguém que é um cidadão de Sodoma? Aí você seria capaz de afirmar que todos os cidadãos de Sodoma eram homossexuais? Onde você viu isso na história? Isso não é possível nem é verdadeiro. Agora, o que aconteceu lá é a depravação de que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Daí você tem Gênesis capítulo 19, que ilustra essa situação, quando aqueles dois varões, dois anjos, chegaram para salvar Ló, que a cidade sofreria o juízo. E os cidadãos da cidade queriam forçosamente violentar aqueles dois homens que entraram na casa de Ló. E segundo segundo a história, nós vamos encontrar relatos de que esse era um costume que os cidadãos de Sodoma tinham para com todos os forasteiros que iam às suas terras. Era uma questão mesmo já inculcada e culturalmente tida por uma realidade daquele povo. Mas não somente isso, havia outras características também de Sodoma, características pecaminosas, que levaram Sodoma a sofrer o juízo divino. Como, por exemplo, abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, salvo engano, versículo 49. 16:49 de Ezequiel. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba. Essa era a condição de Sodoma. Era a soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Ou melhor, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, essa era uma condição de Sodoma. Nós temos o problema de eles chegarem ao nível de entendimento acerca da natureza humana deplorável. Eles chegaram ao nível de depravação e chegaram a uma soberba tal em que, tendo eles alimentos, não tinham piedade do pobre, não dividiam, eram um povo arrogante, não aceitavam forasteiros nas suas terras. Quando recebia, queria violentá-los sexualmente. Então, eles sofrem o juízo divino. Judas coloca Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas como exemplo daqueles que chegaram no último nível de rebelião e que sofreram as consequências em razão dessa sua rebelião. Algo interessante em Judas, que quando ele fala sobre esse juízo, ele diz assim, olha, no versículo 7, lá no finalzinho: são postas para exemplo, ou Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E aqui chegamos num ponto interessante que nós devemos pensar sobre esse assunto. Judas diz que Sodoma e Gomorra está colocada aqui na Escritura e está também registrada na história como alguém ou uma nação que sofreu o fogo eterno. Tendo ela sofrido o fogo eterno, foi posta para nos servir de modelo, nos servir de exemplo. Alguém perguntaria, mas qual é a importância de falar de Sodoma e Gomorra como exemplo e modelo de sofrer a punição do fogo eterno? É muito simples, é porque Sodoma e Gomorra não está queimando até os dias de hoje. Ou seja, ela foi destruída eternamente, a tal ponto que quantos quiserem ir à sua região, à geografia onde ela se encontrava,
procurar os vestígios, você vai encontrar o Mar Morto. Não há vida, é extinção plena da existência. Por isso que nós devemos entender exatamente que esse juízo não pode ser como muitos dizem, né? Porque o cristianismo, a começar pela Igreja Católica Romana, seguido por protestantes e evangélicos, eles criaram a ideia de um lugar em que haveria um fogo ardendo, um fogo mesmo, fogo, para que as almas fossem lançadas para ficarem ali queimando toda a eternidade. E isso traz uma série de implicações e de complicações para aqueles que creem deste modo. Você imagine só, Deus, maravilhoso, grande, poderoso, eu vou criar o homem. Vamos começar a pontuar alguns problemas aqui, tá? Primeiro, eu vou criar o homem, e eu não criei o homem ainda, eu tenho no meu propósito aqui no meu coração criar. Eu sei da história do homem, eu sei que muitos não vão me receber, eu sei do final antes que tudo comece, e sabendo que o homem não vai receber a mim, não vai querer me servir, eu vou obrigá-lo, fazendo um lago de fogo, ameaçando-o de que se ele não me servir, a alma dele vai queimar eternamente pelos séculos dos séculos, o fogo nunca se apagará. Imagine. Mas eu sei que mesmo com essa ameaça, muitos não vão querer, mas aí eu cumpro minha palavra, coloco eles lá no fogo eterno, eles ficam lá queimando, e deixa queimar, e deixa o pau quebrar, e não vai dar nada. E aí eles dizem que vão passar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 sextilhão de anos, e o tempo vai passando, os anos, a eternidade sem fim, e as almas se queimando nas labaredas eternas. Primeiro, nessa perspectiva, esse Deus que assim teria agido, quando eu falo teria, porque ele não agiu assim, esse pensamento está equivocado, mas esse Deus que teria feito isso, ele era um Deus que estaria articulando maquiavelicamente contra a sua própria criação. Ou seja, sabendo eu vou fazer. Segundo, ele cometeria uma tamanha de injustiça, porque mesmo os homens que não têm uma justiça, uma justiça justa, vamos colocar esses termos, né? Fica um pouco diferente, mas não tem problema. A justiça humana ela é muito injusta, né? Mas mesmo assim, existe a dosagem da pena. Ou seja, é isso mesmo? Dosimetria. Muito obrigado, os irmãos do direito aí, viu? Dosagem de remédio, né? Muito obrigado, Márcio e João e todo mundo aí. A dosimetria, né? Ou seja, é uma pena relativa ao crime cometido, aquilo que foi realizado, que foi feito. Agora imagine Deus pegar uma pessoa que tivesse vivido, digamos, vou ser generoso, 90 anos no pecado, e agora para que ele pudesse receber a paga de 90 anos, ele receberia o fogo eternamente. Não tem equilíbrio isso? Tem equilíbrio? Olha um tanto de complicações. Primeiro, seria um Deus muito tirano, que estaria com astúcia contra a sua própria criação. Segundo, faltaria a justiça, o equilíbrio entre a pena e a culpa, a pena e o pecado cometido. Há uma série de outros problemas. Por exemplo, a Escritura afirma categoricamente que só há um único que é eterno e imortal. Não existe outro eterno. Nenhuma criatura é eterna para que ela possa viver eternamente queimando. Para um ser ficar eternamente, pelas eternidades sem fim, sofrendo uma penalidade, ela teria que ser eterna, assim como Deus é eterno. Somente Deus é eterno. Ele fala, pastor, mas e a nossa alma não é imortal? Alguém vai perguntar. Você crê em alma imortal? Pois eu creio na imortalidade enquanto um dom divino. Querem ver algo? Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo. Veja o que diz a Escritura. 1 Timóteo 1,17 fala assim, ó. Assim, ao Rei eterno, vírgula, imortal, vírgula, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Então, essa eternidade e imortalidade é conferida a Deus, ao eterno. Agora vai para 2 Timóteo, capítulo 1.
Ou, ainda 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. 6,16. O único que possui, como eles são sua Bíblia? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e o poder eterno. Amém. Então, o único que possui imortalidade, o único que é eterno, o único que possui imortalidade. Agora veja 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então a imortalidade nos vem a nós como um dom da graça, como um dom do Evangelho. Aí eu pergunto, ora, aqueles que perecerão, que sofrerão a penalidade do fogo eterno, que é a morte eterna, eles rejeitaram ou receberam o Evangelho? Ora, se rejeitaram, como eles podem ter a imortalidade, que é um dom do Evangelho, a que eles recusaram aceitar ou receber? Então, se tem uma coisa que os que perecerão eternamente não têm, é eternidade em si mesmo, nem imortalidade, que é um dom do Evangelho. Olha as implicações, alguém pensar que alguém poderia viver eternamente, queimando no fogo. Agora, a última implicação é que para uma criatura existir, para ela acontecer enquanto um fenômeno, uma existência no mundo dos fenômenos, ela precisa da vida. A vida é o elemento que traz todas as coisas à existência. Qualquer coisa que exista no mundo físico, vamos colocar assim, ou no mundo espiritual, ou em qualquer um dos mundos, como Paulo diz, nos mundos visíveis e invisíveis, essas coisas existem porque a vida é que a tudo gera, é que a tudo cria. E o que é a vida? A vida é o próprio Deus. Se você ler a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, em nenhum lugar você vai encontrar nem algo parecido, como que dissesse que Deus tivesse criado a vida. Isso é impossível, porque se Deus tivesse criado a vida, como é que Ele poderia ter criado a vida? Como é que Ele poderia viver, se a vida não havia? Então, para que Ele tivesse criado a vida, esse pensamento, alguém pode falar, não, Deus criou a vida, então Deus não poderia existir, não é isso mesmo? Por isso que a Escritura toda, alto e bom som. João capítulo 14, versículo 6, 1 João capítulo 5, versículo 20, João capítulo 11, versículo 25, 1 João capítulo 1, versículo 3, vai dizer categoricamente que a vida é o próprio Deus. Deus é a vida que a tudo faz existir. Por isso que é dito em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que todas as coisas existem nele, ou seja, tudo foi criado nele, tudo é criado na vida. Também em Atos capítulo 17 fala que todos nós existimos nele, nos movemos nele, vivemos nele. Portanto, para alguém viver eternamente com o dom da imortalidade, ele tem que estar unido a Deus, unido à vida. E o que é a morte eterna? A segunda morte, senão a separação daquela criatura da vida. Se ele sofre a morte eterna, é porque eternamente se separou ele da vida. Morte não é separação? Não é? Quando acontece a morte física, a morte material, o que a Bíblia chama de primeira morte, não há a separação da alma do corpo? Só que essa alma continua a existir no plano espiritual. No caso, continua a existir no Hades, conforme ensina a Escritura. Ela não desaparece, só que ela fica num estado intermediário, aguardando o dia do juízo. Sendo aquele dia, então, chegando aquele dia, as almas que perecerem sofrerão, então, de fato, a morte. Ou sofrerão a morte, de fato, que é morte eterna.
é o banimento da vida eternamente, para nunca mais vir a existir. Eu sei que quando se fala disso, muitas pessoas falam, pastor, mas é porque eu leio a Bíblia. Quando eu leio, eu encontro textos, por exemplo, que afirmam que o bicho não morre, o verme não morre, né? O fogo não se apaga, de dia e de noite, eternamente. E por causa desses termos, muitas pessoas são tentadas a pensar contra a própria natureza divina e imaginar que Deus tivesse preparado um lago de fogo e enxofre para as pessoas se queimarem, né? Falamos que semana passada que o fogo na Bíblia representa destruição, né? Destruição. A própria Escritura vai colocar que a morte, o lago de fogo é a segunda morte. Então eu não posso pensar lago de fogo uma coisa, segunda morte outra coisa. Tem que entender que quando a Bíblia usa a linguagem lago de fogo, é uma linguagem figurada para falar do aniquilamento pleno, portanto da morte eterna. Então a Bíblia usa de linguagens que nós devemos compreender o seu significado. Então, por exemplo, quando Jesus fala nos evangelhos, onde o fogo não se apaga, nem o bicho não morre, primeiro que ele está falando de algo físico que todos ali em Jerusalém tinham conhecimento. O chamado Vale de Tofete, no hebraico, ou que seja, o Giena, era um grande buraco que havia do lado de fora dos muros de Jerusalém, um grande vale, em que ali eram jogados corpos de animais mortos, e mesmo corpos de pessoas, de indigentes, né, de ladrões, quando eram executados. Então, todo aquele lixo, e mesmo pessoas e corpos, eram jogados ali, e, portanto, diariamente aquele fogo era alimentado. Imagine que você tem corpos ali em putrefação, que estão sendo queimados, também tem verme, não é? Só que uma vez que queima um corpo, joga-se um novo corpo. Então esse processo era um processo contínuo, que nunca acabava. Então todo mundo sabia que o fogo ali não se apagava, e que o verme ali não morria. Mas não se apagava porque era alimentado continuamente. Então se você pegar qualquer livro, né, qualquer comentário de qualquer segmento que você quiser, e procurar sobre higiene, você vai saber que Jesus toma o exemplo figurado de um lugar geográfico, de um lugar físico, para exemplificar a destruição final daqueles que não crerem no Evangelho. É apenas uma comparação. Aí você pode perguntar, poxa, mas será que quando Cristo disse, ele não quer dizer, não é literal, pastor? Tem aqueles que querem que seja literais, né? Literal, né? Pastor Alexandre gosta de tornar as coisas muito simbólicas, né? Ele é muito de ler a Bíblia por metáforas. Alguns falam de mim sobre isso, né? Ora, mas eu desafio você a ler esse texto do Giena, no Evangelho, de maneira literal. Está aí, está lido. Então você explica de maneira literal. Como? Onde o verme não morre. Eu pergunto, e o verme? É um verme. São os gusanos, né? Sabe quando a pessoa morre? A putrefação começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Os bichos já estão aqui dentro esperando a ordem da morte, falar, pode começar a comer o indivíduo. De modo então, que se você deixar ele sobre uma mesa, quietinho, daqui a pouco você vai ver bicho saindo do nariz, do ouvido, da boca, vindo de dentro. A barriga vai inchando, vai crescendo, bem inchada, a pele fica bem esticada, tão lisa que brilha. Aí você vai ver que tem umas cores meio esverdeada, amarelada para o marrom, até que chega a hora que faz assim, ó. E quando faz, aí os gusanos vão saindo. É igual quando você vê um cachorro morto, uma vaca morta, um cavalo morto, numa estrada. Do mesmo jeito. Então aquele verme que sai do indivíduo, ele está para o corpo ou para a alma? Mas a pessoa quer ler o texto do Giena literalmente. E é lógico que lá no Giena literal, de que Jesus falava, tinha o gusano, porque o que era jogado era o corpo. E o corpo se desfaz no fogo rapidamente. E o verme que ficava nesse corpo vai ficar eternamente no fogo sem morrer?
esse verme é imortal, esse verme é eterno, temos que mudar a Bíblia aos únicos eternos e imortais, Deus e os gusanos. Ué, mas Deus e os vermes. Ah, pastor, mas não é bem assim. É lógico que não é bem assim, mas é você que quer ler literalmente uma coisa que Cristo dá um exemplo. Você tem que saber o sentido que ele quer dizer, não é? Há um texto também aqui na Escritura que nos ajuda a entender essas metáforas, nos ajuda a entender essas linguagens todas. Abre a sua Bíblia em Jeremias 17. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui agora. 17, 27. Isso mesmo. Interessante que quando nós falamos sobre isso, uma vez eu falando com as pessoas esse assunto, né? Sabe o que alguém disse para mim? Falou assim: já que é assim, vai desaparecer, vai acabar mesmo? Então por que eu vou servir a Deus? Olha a ideia do indivíduo. Você está entendendo? Eu falei: não, você nunca serviu, pode ficar tranquilo. Você pode ficar despreocupado, você nunca serviu. Não, mas a ideia dele é: eu só estou servindo porque eu estou com medo do fogo e estou interessado na cidade. Não fosse o livramento do fogo da cidade, Deus para mim é coisa de menos importância. Eu só estou com ele por isso, não é por ele que eu estou com ele, não é? Eu não estou com Deus porque eu o amo, porque eu o conheci, porque eu tenho um reconhecimento profundo que ele é Deus, que ele é o único. Não, eu estou com ele, com medo do fogo e de olho no ouro da cidade santa. Mas se não tem o fogaréu lá, então eu não vou servi-lo não. Eu falei: não, fique tranquilo, que você nunca o serviu. Vamos lá? Veja Jeremias capítulo 17, versículo 27. Mas, isso é Deus falando por meio de Jeremias: se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém. Então aqui profetiza-se um juízo sobre Jerusalém. Vocês sabem que esse juízo aconteceu no tempo do rei Jeoaquim. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 1, você vai ver o cumprimento dessas palavras aqui, desse juízo, acontecendo no capítulo 1 de Daniel. Quando o rei Jeoaquim foi levado cativo, eles tocaram fogo nos muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém, todas queimando, né? Pegaram fogo. Eles também tocaram fogo no templo, toda a cidade foi incendiada. Então agora Deus está dizendo assim: olha, se vocês não fecharem as portas no dia de sábado, para que não entre carga no dia sagrado, quando vier o juízo vai queimar essas portas todas. As suas portas serão queimadas. Não é isso que diz na sua Bíblia ou não é? Sim ou não? Exatamente isso? Falta alguma coisa? Não? Falta o quê? Falta o finalzinho. Então, como diz o finalzinho: o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aí eu pergunto: até hoje está queimando as portas de Jerusalém? Vai lá ver. Pega um avião, rapidinho você chega lá. Quero ver as portas queimando. Deus mentiu? Não, o juízo veio. Só que o juízo veio e queimou. Queimou até o fim. Queimou até acabar. Não se apagou. Né? Bem, de todo modo, é preciso que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos de ter critérios de leitura e de interpretação para você não ter uma imagem equivocada do nosso Criador. Então, é preciso que você leia a Escritura tendo Cristo por referência. Cristo é a nossa referência. E a partir daí nós vamos buscar na própria Escritura o sentido de todos os textos. Vamos entender cada contexto, cada época, como Deus lidava com essas perversidades que acontecia, de que forma acontecia o juízo divino. Então fica muito claro lá em Judas, no versículo 7, que Sodoma e Gomorra, elas foram queimadas com o fogo eterno, e estar aí para nos dar o exemplo do fogo eterno. Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje, como as portas de Jerusalém não estão queimando até hoje. Então, cabe àqueles que entendem a verdade não fazer como aquele de quem eu falei agora há pouco, já então que não tem esse fogo eterno, então por que eu vou servir a Deus? Esse nunca serviu,
porque nunca conheceu a Deus, nunca amou a Deus, nunca foi atraído por Deus. Nós devemos conhecer a Deus para que nós possamos servi-lo por amor. E sermos então aqueles que são abençoados com todas as bênçãos do Evangelho. O Evangelho nos enriquece com tanto de bênçãos espirituais, dentre elas nós temos a imortalidade, que é viver eternamente em Deus. E a vida eterna em Deus é um viver eternamente para conhecer a Deus, sempre nesse crescimento de conhecer a Deus, amando a Deus, sem nunca alcançá-lo completamente. Vai ser um gozo muito tremendo. E isso, falando até onde a Escritura fala, porque nós não podemos falar da eternidade se nós não a experimentamos ainda. Mas eu acredito que Deus tem muitas coisas boas para nós na eternidade com Ele. Muitas coisas. Levando em conta, inclusive, que a igreja, não toda a humanidade resgatada, mas a igreja enquanto noiva de Cristo, os eleitos, enquanto noiva, ela será auxiliadora. E esse casamento, essa união de Cristo e a igreja não acaba com a vinda de Cristo. Pelo contrário, com o regresso de Cristo, esse casamento ele toma forma, ele se consolida, passamos de noiva a esposa. Aí então a nossa atividade, nosso trabalho, enquanto auxiliadora, será agora muito maior do que agora, no presente momento. Igreja enquanto corpo de Cristo. Ora, se é corpo, nós estaremos trabalhando em Deus, trabalhando por meio de Cristo e Cristo através de nós. Por isso que fala de um novo homem, o cabeça e um corpo. Então a eternidade nos reserva muitas coisas boas que nós não temos nem ideia. Com certeza nós já estamos agora num pequeno treinamento para então entrarmos na eternidade. Até hoje mesmo eu estava pensando que uma pessoa falou assim: quando eu morrer, a primeira pessoa com quem eu quero me deparar é com Jesus. Eu fiquei pensando naquelas palavras, né? Interessante, a pessoa ama Jesus, né? Coisa boa, positiva, quer ver Jesus, né? Não quer ver o diabo, já é uma coisa boa, né? Mas eu pensando sobre isso, me veio assim: a primeira pessoa com quem você vai se deparar quando você morrer é com você mesmo. É com você mesmo. Quando você vai se dar conta de você, porque agora você é muitos, você é outros. Você está totalmente tomado de um tanto de ilusão da coletividade, onde nós nos escondemos, não poucas vezes, no meio da multidão. Quando a pessoa vai para o plano espiritual, ela se depara que ela existe no plano espiritual. E agora muitas coisas vêm ao seu entendimento. Então a primeira pessoa com quem você vai se deparar é com você mesmo, não é? Bem, de todo modo, nós queremos nos deparar não somente com nós mesmos, mas com muitas outras pessoas que nós perdemos, com o próprio Cristo, e poder gozar a eternidade com Deus para a glória dele. Amém?